Uma vez, fui explorar um motel abandonado, chamado Motel Paraíso Tropical. O local está fechado há mais de 10 anos, pelo que eu soube. Faço muitas explorações urbanas sozinho, especialmente à noite. Esse motel está localizado em uma cidade no interior de São Paulo, onde o calor durante o dia é insuportável, quente demais para andar com minha mochila pesada. Por isso, decidi ir durante a noite. Chegar lá foi tranquilo. Estacionei o carro numa estrada de terra ao lado e caminhei até o motel. Não havia cercas para pular, nem seguranças por perto. Foi uma das explorações mais fáceis em que já estive. Nos fundos do motel, havia uma piscina enorme, completamente seca, cheia de sujeira e grafites nas paredes ao redor. Apontei minha lanterna para o prédio principal e vi que a maioria das portas dos quartos do andar de cima estavam quebradas ou completamente escancaradas. Davam um ar bem assustador ao local, mas era de se esperar, considerando que estava abandonado há tanto tempo. Com certeza, várias pessoas já tinham passado por ali antes de mim. Parte do motel parecia ter sofrido um incêndio e estava parcialmente destruída. Fiquei dando uma volta do lado de fora por um tempo. Era tarde da noite, então não se ouvia o barulho de carros na rodovia, apenas o som dos meus passos sobre os entulhos espalhados pelo chão. De repente, senti um arrepio quando ouvi uma voz de mulher vinda de algum lugar nas proximidades. Meu primeiro instinto foi pensar que poderia ser um segurança ou alguém disposto a me causar problemas, então me escondi. Corri para um dos quartos do térreo e desliguei a lanterna. Esperei por alguns minutos e, depois de não ouvir mais nada, liguei a luz novamente. Olhei ao redor do quarto pequeno em que estava. As paredes estavam cheias de grafites e no canto havia uma cômoda velha e um colchão sujo no chão. Fiquei me perguntando se moradores de rua não usavam aquele lugar para dormir, mas o motel estava tão isolado que me parecia improvável. Saí do quarto e continuei andando pelo motel. Espiei por cada abertura nas portas do térreo, sob a passarela dos quartos superiores. Todos os quartos eram bem semelhantes, com móveis velhos caídos no chão e muita sujeira acumulada. Foi então que ouvi um som de algo caindo no andar de cima. Meu coração disparou. Voltei para fora e apontei a lanterna para a passarela. Lá em cima, as portas de vidro estavam todas quebradas. Senti a adrenalina subir e decidi que precisava investigar o que tinha acontecido. Minha primeira suspeita foi que algum animal tivesse invadido o local, mas sabia que também havia a chance de encontrar outras pessoas explorando, ou até mesmo alguém sem teto morando ali. Subi as escadas e fui espiando cada quarto que passava. Todos estavam cheios de entulho, colchões velhos e restos de móveis destruídos. Conforme caminhava mais adiante pela passarela, comecei a ouvir um som repetitivo. Era uma batida constante, como se alguém estivesse batendo contra algo, a cada 2 segundos. Isso confirmou que havia alguém ali. Cheguei à porta de onde vinha o barulho. Assim que me aproximei, o som parou. Talvez a pessoa tivesse ouvido meus passos. Anunciei em voz alta que era apenas um explorador e que não queria problemas. Espiei para dentro com a lanterna apagada. A sala estava praticamente escura, mas acho que vi a silhueta de uma pessoa ao fundo, encostada na parede. O cheiro ali dentro era horrível, como fezes. Tirei a cabeça do quarto e olhei para minha lanterna. Liguei de novo, mas apontei primeiro para o chão. Em seguida, comecei a iluminar o quarto lentamente. Foi então que vi 2 pés pálidos e descalços vindo rapidamente na minha direção. Em um reflexo imediato, levantei a lanterna e vi uma mulher com a testa ensanguentada e a boca suja de algo amarelo, que estava semiaberta. A cena era digna de um filme de terror. Saí de lá o mais rápido que pude. Ouvi a mulher gritando enquanto eu corria, e os gritos não pareciam se afastar, o que indicava que ela estava me perseguindo. Desci as escadas correndo e fui direto para o lado de fora do motel. Corri o caminho inteiro até o meu carro, e só quando cheguei lá percebi que não tinha sido seguido. Liguei para um amigo meu, o Marcos, que também gosta de fazer esse tipo de exploração urbana. Eu o tinha convidado para vir comigo
mas ele não pôde. Contei a ele o que havia acontecido, e nós dois chegamos a uma conclusão estranha e perturbadora. O som de batidas que ouvi provavelmente era a mulher batendo a cabeça na parede, o que explicaria o sangue em sua testa. Quando perguntei se eu deveria ligar para a polícia, meio que pensando alto, ele disse que não, pois eu estaria admitindo que invadi o local. Acabei dirigindo pelos arredores do motel, em busca de um orelhão para ligar anonimamente e reportar a mulher. O lugar era isolado, com poucas lojas e quase ninguém por perto. E claro, orelhões são quase inexistentes hoje em dia. Depois de perceber que isso seria inútil, liguei para o número de emergência não urgente e relatei a presença de uma mulher perturbada. Mas fui o mais vago possível sobre como soube da história. Disse que havia escutado de outras pessoas. Não esperei para ver se a polícia investigaria. Não sei o que havia de errado com aquela mulher, mas ela certamente precisava de ajuda. Tinha uma casa no meu bairro que todo mundo chamava de casa mal assombrada. A obra nunca foi terminada, e a casa ficou lá, abandonada e inacabada por anos. Ela ficava numa rua já meio estranha, cheia de casas que pareciam abandonadas, ou cujos donos claramente não ligavam para a manutenção. Era tudo tomado pelo mato e pela sujeira. Uma noite, eu e meus amigos, Clara, Pedro, Luana e eu, estávamos dando voltas pela cidade, sem ter o que fazer. Passamos no drive-thru para pegar um lanche, até que o Pedro teve a ideia de irmos até a casa mal assombrada. Dessa vez, a proposta não era só ver de longe, mas entrar mesmo. As meninas toparam, e eu, claro, fui junto. Paramos o carro algumas casas antes. A rua só tinha um poste de luz aceso. O resto estava tudo escuro. A maioria das casas ao redor não tinha luzes acesas, o que dava um ar meio macabro ao lugar. Como eu disse, algumas casas pareciam abandonadas, mas ainda tinham carros nas garagens. Então alguém morava ali. A gente saiu do carro bem devagar, tentando não fazer barulho, e foi caminhando até a tal casa. Vê-la de perto, com 2 andares inacabados e totalmente escura, no meio da noite, dava um arrepio esquisito. Primeiro, a gente precisava achar uma forma de entrar. Tentamos a porta da frente, obviamente, mas estava trancada. Então, começamos a testar as janelas. Depois de tentar várias, uma delas abriu. A Clara, que era a menor de nós, entrou pela janela e destrancou a porta dos fundos para nós. Só que, quando ela foi abrir, percebeu que a porta já estava destrancada. Ou seja, qualquer um podia ter entrado antes da gente. Quando entramos, o cheiro era horrível. Parecia uma mistura de madeira úmida com um cheiro forte, parecido com xixi de gato. O primeiro andar estava mais acabado do que eu esperava. Era bem grande e cheio de cômodos, mas completamente vazio. A gente se separou, cada um indo para um lado. Eu subi as escadas para o segundo andar, que estava mais incompleto, com várias paredes sem acabamento. Ouvi os outros fazendo barulho no andar de baixo. Então desci de novo. O segundo andar não tinha muita coisa. Então fui para o térreo e encontrei a Clara, que perguntou o que tinha lá em cima. Falei que estava inacabado, mas mesmo assim ela quis ver. Continuei explorando e achei uma porta marrom debaixo da escada que levava para o andar de cima. Era o porão. Assim que abri, aquele cheiro forte de urina de gato voltou. Desci devagar, e quando cheguei no fundo, vi que o porão parecia mais destruído que o resto da casa. O chão de concreto estava manchado com algo marrom, com uma aparência de ferrugem. Minha primeira reação foi pensar que era tinta, mas a cor também parecia sangue. Olhei ao redor e, no canto, vi uma cadeira de madeira e uma mesinha com um livro. Era uma Bíblia. De repente, ouvi passos descendo as escadas. Falei, quase sussurrando: "Vem cá, olha isso aqui." Quando não ouvi resposta, me virei e não vi ninguém perto da escada. Perguntei: "Quem está aí?" Foi então que percebi uma mulher sentada encostada na parede.
Levei um segundo para perceber que não era a Clara ou a Luana. Era uma mulher estranha, com o cabelo muito longo e todo bagunçado, me encarando. De repente, ouvi um grito vindo do andar de cima, seguido do Pedro gritando para a gente sair dali. A única coisa que consegui dizer foi caramba, e saí correndo do porão. Quando subi as escadas, vi meus amigos correndo pela porta dos fundos. Não fazia ideia do que eles tinham visto, mas corri atrás deles. Só paramos de correr quando já estávamos dentro do carro. Perguntei o que eles tinham visto, porque eu tinha visto uma mulher esquisita no porão. Todos começaram a falar ao mesmo tempo, mas uma das meninas conseguiu explicar que elas viram 2 homens em um dos quartos vazios no primeiro andar. Eles viram os objetos escuros no chão, mas não conseguiram entender o que era antes de saírem correndo. Eles não conseguiram ver os rostos dos homens, mas tinham certeza de que eram homens pela estatura. Eu não faço ideia do que estava acontecendo naquela casa, se a gente deu de cara com algum culto ou se eram só moradores de rua. Mas nem com muito dinheiro eu voltaria lá. Hoje em dia, nem moro mais nessa cidade, então não sei o que aconteceu com a casa. Mas, na última vez que vi no Google Maps, em 2019, ela ainda estava lá, inacabada. Há alguns anos, eu morava em uma cidade pequena no interior. Minha família decidiu se mudar para uma cidade a umas 4 horas de distância, para tentar fugir de alguns problemas que estavam nos cercando na época. Enquanto meus pais estavam viajando para procurar uma nova casa, eu chamei um amigo para passar o dia e liguei para meus primos, sugerindo que fizéssemos uma aventura. O lugar que eu tinha em mente era praticamente proibido, mas nós éramos corajosos e queríamos experimentar algo assustador. Escolhemos um local a cerca de 2 ou 3 horas de distância, chamado Hospital Colônia. Esse lugar tinha a fama de ser mal assombrado, por causa de seu passado sombrio. Era uma antiga colônia psiquiátrica onde pacientes com doenças mentais graves eram mantidos. Havia histórias de que muitos desses pacientes sofreram abusos e maus tratos. Com o passar do tempo e a redução da população, o hospital foi fechado e o prédio foi abandonado e tomado pela natureza. Decidimos sair por volta das 11 da noite para chegar lá por volta das 2 da manhã. A viagem de carro foi bem animada. Todos estavam ansiosos para ver o que encontraríamos. Chegamos ao local por volta das 2h40 e paramos no início de uma estrada de terra que levava ao antigo hospital. Ficamos ali por alguns minutos, pensando se deveríamos realmente entrar, já que todos estavam com um pressentimento ruim. Depois de cerca de 10 minutos olhando para a estrada escura e cercada por árvores, decidimos seguir em frente. À medida que avançávamos, parecia que a estrada não tinha fim. A vegetação estava densa e havia galhos caídos por toda parte. Estava tão escuro que mal conseguíamos ver o caminho à nossa frente. Finalmente, chegamos ao prédio e todos ficamos paralisados ao vê-lo. Era imenso. O telhado estava completamente destruído e as paredes estavam cobertas por trepadeiras e musgo. No meio do que parecia ter sido o estacionamento, havia uma velha fonte de água coberta de plantas. Estava tão escuro que só conseguíamos ver o que os faróis do carro iluminavam. Desligamos o carro e saímos. Quando começamos a caminhar em direção ao prédio, a primeira coisa que notei foram símbolos estranhos e desenhos pichados em várias paredes. Continuamos andando e subimos as escadas, que estavam praticamente desmoronando. Subimos por uma escada improvisada e chegamos ao que restava do telhado. De lá, vimos uma luz na parte da frente do prédio, parecendo a luz de um celular. Chamamos, mas ninguém respondeu, e a luz sumiu tão rápido quanto apareceu. Meu primo sugeriu que fossemos para outra parte do prédio, mas eu estava com uma sensação estranha. Enquanto eles foram para um cômodo, eu decidi explorar outro. Entrei em uma sala ao lado, onde encontrei colchões velhos e mais pichações nas paredes. Enquanto eu ouvia meus primos conversando, de repente, ouvi um som baixo, como se algo tivesse sido jogado contra uma janela. Ignorei e continuei explorando a sala.
Logo me encontrei novamente com meus primos e meu amigo e decidimos descer até o porão. Quando chegamos lá embaixo, tivemos que parar por um momento, pois as escadas estavam tão destruídas que foi difícil descer. Ficamos ali recuperando o fôlego, até que ouvimos uma voz baixa vindo do fundo da sala. Todos congelaram e se olharam. Eu estava tão apavorado que não conseguia me mexer, com medo do que poderia acontecer. Meu primo, com a lanterna na mão, foi até lá, caminhando devagar. Quando ele iluminou o canto mais distante da sala, vimos uma figura agachada, de costas para nós. Meu primo começou a recuar, mantendo a luz apontada para a pessoa. Quando ele se aproximou de onde estávamos, começamos a sair do local o mais rápido possível. Quando já estávamos fora do porão, ele gritou perguntando se a pessoa estava bem. A figura então se virou e nos encarou com um olhar vazio e sem expressão. Houve um momento de silêncio profundo, até que a pessoa soltou um grito assustador e começou a correr em nossa direção. Todos nós começamos a correr desesperados. Não sabíamos para onde ir, mas acabamos saindo pela janela lateral do prédio. Nos vimos em uma pequena mata logo atrás do hospital. Lembro-me de correr e gritar, pois podia ouvir os passos da pessoa logo atrás de mim. Meus primos estavam à minha frente, e eu só conseguia ver as luzes de suas lanternas se distanciando. Enquanto corria pela mata, bati em várias árvores, e meu corpo começou a doer. Finalmente, alcancei meus primos em uma pequena clareira. Encontramos uma trilha e tentamos encontrar o caminho de volta para o carro, mas acabamos nos perdendo e indo na direção errada por mais de uma hora. Exaustos, decidimos voltar e tentar outro caminho. Depois de uma longa caminhada de volta, avistamos o prédio novamente e respiramos aliviados ao perceber que estávamos perto do carro. Porém, ao nos aproximarmos, ouvimos um barulho vindo dos arbustos próximos ao hospital. E, de repente, uma pedra foi jogada, atingindo meu amigo. Vimos a mesma figura sair de dentro dos arbustos e começamos a correr em direção ao carro. Ele estava a uma distância considerável, o que nos deu tempo de entrar no carro e trancar as portas. Quando ligamos o carro, os faróis iluminaram o homem, que corria na nossa direção. Ele começou a bater nas janelas com uma garrafa de vidro. Colocamos o carro em movimento e saímos de lá o mais rápido possível. Durante toda a viagem de volta, ninguém disse uma palavra. Acho que todos estávamos em choque. Meu corpo tremia incontrolavelmente. Depois daquela noite, nunca mais tivemos vontade de explorar lugares abandonados.